Vou fazer uma revisão aqui com vocês, bem rapidinho, tá? Então, aqui, ó, o órgão reprodutor masculino, né? Ele tem os seus testículos, são dois. Dentro do testículo tem os túbulos seminíferos, né? Que são os produtores tanto de testosterona como espermatozoide que migram para o epidídimo, né? Lá no epidídimo eles são armazenados, né? E amadurecem até o processo de ejaculação. E aí esse espermatozoide ele vai caminhar para esse ducto deferente para ser ejaculado, mas ele se une aos líquidos, né, espermáticos, líquidos seminais, produzidos aí pela próstata, né, essa parte avermelhada aqui de trás, pela vesícula seminal também, tá aqui do ladinho, e pela glândula bulbo-uretral. Então forma-se os líquidos seminais, o que junto com o espermatozoide forma o sêmen, tá? Que é ejaculado. Então, esse é um órgão reprodutor masculino, importante para nós entendermos como os gametas são formados, gametas haploides, né? O que é haploide? Que tem só metade do material genético. Muito bem. Bom, o que tá, né? Esse gameta masculino, no processo de reprodução, ele vai se unir ao gameta feminino, que é o oócito, ou também chamado de ovócito. E esse ovócito, ele só é liberado uma vez a cada ciclo. Então, o ciclo ele começa com a menstruação, né? Que a menstruação é uma elevação, já começa a elevação dos hormônios da gonadotrofina, que lá na hipófise é produzido o FSH, que estimula o amadurecimento do folículo ovariano, que vamos dizer assim, tem a casinha do ócito, né? E aí estimula também o LH, que juntos, num pico de elevação, leva o processo de liberação desse ovócito, que é a ovulação. Bom, as fímbrias liberam esses ócitos, né, pela tuba uterina, e lá na tuba uterina eu vou ter no útero, né, um aumento do progesterona, mantido aí por esse corpo lúteo, que antes era o folículo ovariano. Então, folículo ovariano vira corpo lúteo, né, e isso mantém progesterona elevado. E isso vai fazer o desenvolvimento do endométrio, né, aguardando aí um embrião chegar, um futuro bebê chegando aí. Caso isso não aconteça, o que vai acontecer na sequência? Progesterona cai, tá? Todo o endométrio e o ócito que estava lá vão embora na forma de menstruação e o LH e o FSH começam a subir de novo para começar um novo ciclo. Muito bem, aqui mostra isso para vocês muito bem, né? FSH, levando ao amadurecimento do folículo, que é essa casinha do ócito, que tá aqui. E o aumento dele leva um pico de LH, que faz a liberação, né, da ovulação. Esse folículo se torna um corpo lúteo, que mantém progesterona e estrogênio. Caso não ocorra uma fecundação, tudo isso descama, esses hormônios caem nos seus níveis e vai aumentar o nível de novo de FSH e LH, reiniciando o ciclo menstrual. Bom, como que acontece o processo de fecundação? O espermatozoide ele vai percorrer o útero, né, a vagina até o útero, sofrendo o processo de capacitação, que é o amadurecimento de uma membrana que fica aqui nessa porção, né? E aí, essa membrana amadurecendo, ele vai sofrer o processo de reação acrossômica quando chegar próximo do ócito, que é a liberação de enzimas, fazendo com que ele perfure a região da coroa radiada, da zona pelúcida, né, adentrando ali. E quando ele adentra, passando ali por essa região azulada, que é o espaço perivitelínico, o ócito sofre uma reação zonal, não deixa mais nenhum outro espermatozoide fecundar. Bom, fecundou, o que vai acontecer? Os núcleos se fundem, né? Formam um zigoto, que agora é o indivíduo 2N, ou com 46 cromossomos. Ele sofre sucessivas clivagens, que é um tipo de mitose, né? Uma célula vira duas e assim sucessivamente. São as clivagens. E essa série de células que nós vimos aqui são os blastômeros, tá? Cuidado para não confundir com blastocisto. Blastômeros são as células desse processo, né, que compõem mórula, e essa mórula vai migrando aqui no útero. Quando ela chega aqui mais do útero, adentra a água, né, e essas células se organizam formando
uma outra fase que é o blastocisto. Então, blastômeros são as células, blastocisto é uma fase, né? O blastocisto, ele vai fazer nidação. O que é nidação? Ele vai começar a se fixar na parede do endométrio para ser nutrido, desenvolver e suas células se diferenciarem. Então, aqui, ó, o embrioblasto é o que vai dar origem ao embrião, essa parte azul, também o líquido amniótico, e aqui o trofoblasto, que são essas células amarelinhas ao redor, que ao fixar aqui, né, e desenvolver, ele vai formar o trofoblasto, ele vai se dividir em citotrofoblasto, mantém a camada amarela, e sincício trofoblasto, que começa a adentrar mais aqui no endométrio, formando a futura placenta. Aqui no meio se mantém o embrioblasto. Bom, células começam a se diferenciar, são as células tronco totipotentes, né? Elas podem se diferenciar em qualquer tecido. E nesse processo, nós temos, vendo aqui de frente, um corte de frente, um embrião bilaminar, né? E essas células se diferenciando e elas vão amontoando aqui, ó, formando o que nós chamamos de linha primitiva. Essa linha ela é importante porque ela diferencia a região caudal do futuro indivíduo para cefálica, né? Então, ela faz essa diferenciação. É um eixo que vai desenvolver e é onde o indivíduo vai continuar o seu desenvolvimento aqui. Olha lá ela de novo. Células vão migrando dessa porção, formando essa parte azul, a ectoderme, a vermelha, que é a mesoderme, e a amarelinha, a endoderme. Esses são os nossos 3 folhetos embrionários, né? Vai dar origem aos tecidos. Então, o surgimento desses 3 folhetos embrionários, que vocês podem ver aqui, azul o ecto, vermelho meso e amarelinho o endoderma, lá células migrando, tá vendo? É um processo de gastrulação. Então, o desenvolvimento dos 3 folhetos se chama a fase de gastrulação. Além disso, agora, né, esse embrião, olha lá, ele vai ter um formato tridimensional, vai sofrer inúmeras transformações e surge aí um eixo, que é a notocorda. A notocorda ela é importante também para conseguir visualizar um eixo, né, onde tudo vai se desenvolver. E essa notocorda também ela eleva a diferenciação de algumas células da ectoderme, que se diferenciam, né, nas cristas neurais, que é essa parte azul clarinho, e também no tubo neural, que é o que futuramente vai dar o sistema nervoso central. Então, aqui fica, a ectoderme se diferencia nas cristas, que vai dar origem ao sistema nervoso periférico, e aqui, nessa porção aqui também, próxima à notocorda, forma o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central. A mesoderme, né, então entre os 3 folhetos de novo, tá? E eu vou falar para vocês o que eles vão dar origem, principalmente. Então, aqui o embrião na sua fase tridimensional. Então, a ectoderme, ó, ela dá origem às vísceras, né, pâncreas, sistema digestório, enquanto que a mesoderme é mais musculatura, cartilagem, ossos. E a ectoderme, que é todo o epitélio de revestimento do corpo, dos órgãos, e o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, periférico, principalmente. Então, se esse sistema nervoso, se esse tubo, né, não for bem fechado, o sistema nervoso central não se desenvolve bem. Aí nós vamos ter problemas de anencefalias, né, espinha bífida, tá vendo? Não fecha bem o sistema nervoso central aqui, ó, a espinha, ela extravasa o corpo do bebezinho, tá? Eu gravo.